Boa noite, queridos. Que a paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Estamos já no ar aí com vocês. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos aí. Amém. Boa noite, Claudinho. Boa noite. Quem mais está ali? Ana Paula, Renata, a Carol, a Neide. Deus abençoe cada um de vocês. A Aninha. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá tudo bem com vocês, queridos? Como é que tá as coisas aí? Hoje, segunda-feira, né? Uma semana, um mês, na verdade, já iniciando, né? É verdade. Glória a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui a mão forte do Senhor tem estado sobre nós, É né? verdade. E nós estamos caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, de conquista em conquista, e cada dia basta o seu mal, né? Eu acho que a palavra de Deus, ela diz que nós temos que caminhar olhando sempre para cima, para o alto, olhando para Jesus, que é Ele que confirma a fé no nosso coração. É verdade. E as coisas que para trás ficam, irmãos, né? Como já disse, já fica, né? Vamos prosseguindo para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, prosseguindo por objetivo. Eu creio que nós já estamos próximos de tudo isso acabar, né, queridos? Amém. E como isso chegou de repente, querido, de repente também isso tudo vai embora. Tudo vai embora, tudo vai acabar e tudo vai voltar numa normalidade. Por isso, amados, nós estamos aqui para continuar nesse processo, né, de oração, de buscarmos realmente em Deus, de estarmos sempre prontos. Amém. Amém? Tá chegando mais gente aí. Isso, deixa eu ver mais quem. Maria O José. Marcos, boa noite. Boa noite, Antônia. A Maria José, a Maria. Deus Evaldo. abençoe, Evaldo. Deus abençoe cada um de vocês que tem permanecido fiel na presença do Senhor, não só aqui orando conosco, porque eu sei que só o fato de você estar se esforçando para estar aqui todas as noites, acompanhando a oração, é sinal que o seu dia a dia também está na presença de Deus. E isso é muito importante para nós que somos cristãos, não só tirar um momento de oração, mas estarmos todo o tempo na presença do Senhor, buscando um crescimento contínuo para a nossa vida cristã. Boa noite, a paz, Jô. E eu creio que isso tem que ser algo constante para a nossa vida. Não só nesses tempos que nós temos vivido de quarentena, de pandemia, mas um constante para o cristão, não só a busca de oração, a busca de conhecimento, não só um conhecimento superficial da palavra, mas um conhecimento mais profundo daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, né? Boa noite, Cris, Deus abençoe. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra aqui que está em 1 Pedro 5. 5, eu quero ler do 6 em diante. 1 Pedro 5, 6 em diante. Que diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aqui Pedro está nos alertando que nós devemos ser sóbrios, ser responsáveis pela nossa vida cristã, aquilo que nós temos vivido, que temos passado uns para os outros, não só o amor com relação à palavra, mas o amor um pelo outro, o ensinamento da palavra,
É que se você for ler desde do primeiro versículo, ele fala de nós aqui cuidarmos, né, da igreja, cuidarmos do rebanho. Isso é como um sacerdócio hoje, nos dias de hoje, que está para todos nós, reis e sacerdote, é um dever de todos nós de sermos sóbrios e incorruptível. Que o que acontece? Ele termina aqui esse capítulo, essa primeira perícope, que é um estudo que eu estou passando para você, falando que a igreja ela deve ser sóbria e vigiar, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. E muitas vezes ele tenta distrair a igreja, derrubar a igreja, fazer com que ela perca tempo muitas vezes com bobagem e saia da presença do Senhor. Então eu vejo assim que aquele que é cristão, ele está firme na presença de Deus, as coisas grandes, as coisas que muitas vezes interferem na vida do cristão, ele fica atento. Mas as pequenas coisas muitas vezes passam despercebido, entende? Então aqui Pedro está chamando a igreja para ela estar sempre vigilante, observando a própria vida, observando aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E o mais importante, que é o que ele inicia falando, é de nós nos humilharmos perante o Senhor, reconhecendo o senhorio de Deus sobre a nossa vida, reconhecendo que sempre seremos dependentes do Senhor, não só nesses dias de dificuldades que o mundo enfrenta, mas somos dependentes do Senhor todo o tempo da nossa vida. Devemos buscar uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida de temor, não só temor a Deus, principalmente a palavra do Senhor. Muitas pessoas até dizem que tem temor ao Senhor, mas mal lê a Bíblia. E quando lê a Bíblia, acaba interpretando da forma que acha mais prazerosa ou melhor. E a Bíblia ela não é um livro para ser lida desse jeito. A Bíblia ela deve ser observada por todos nós. Nós devemos não ler ela alguns trechos isolados, mas devemos prestar bastante atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, devemos ser sóbrios, que devemos ser responsáveis. Devemos nos responsabilizar não só por aquilo que estudamos, por aquilo que falamos, por aquilo que vivemos, por aquilo que demonstramos no nosso dia a dia. Dentro da sua casa, as pessoas não olham o meu exemplo, ela olha o seu exemplo. Dentro da minha casa, aqui eles olham o meu exemplo. Entende? Por isso que nós devemos ser sóbrios, devemos ser responsáveis. Nós somos dentro do nosso lar observado pelo marido, pela esposa, pelos filhos, os familiares que olham para nós e observam e buscam em nós uma conduta cristã. Aquele que o que fala é coerente com o que vive. Aquele que não sai da igreja dando glória a Deus e acaba muitas vezes saindo da igreja falando mal do irmão. Estou dando um exemplo, tá, amados? Ou chega dentro de casa fazendo crítica de alguém que viu fora que achou que estava errado. Não estamos aqui para julgar ninguém. Devemos, na verdade, observar todos nós uns aos outros e tirar sempre um bom proveito e um crescimento para nós. Baseado no quê? Baseado na palavra de Deus. Naquilo que eu devo fazer que é correto. Porque quando eu saio da palavra de Deus, fazendo a minha própria vontade, o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nosso inimigo tem muitas vezes achado brecha na nossa vida, não é por pecados terríveis e enormes, são por pecadinhos, que muitas vezes se comete todo dia, involuntariamente, ou por dificuldade de reconhecer um pecado, dificuldade de perdoar, dificuldade de reconhecer que temos algumas fraquezas. Eu vou até dar um exemplo para você. A coisa mais difícil que tem é uma pessoa que gosta de fofoca admitir que é fofoqueiro. Estou dando um exemplo bem banal, tá? Mas para você perceber. Então são em pequenas coisas que o nosso inimigo arma cilada para nos derrubar.
Então nós temos que estar atentos, sermos vigilantes, sermos responsáveis. Por quê? Porque no devido tempo vamos prestar conta por tudo isso. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão muito preocupadas com a crise no mundo, com as mortes que estão acontecendo. Então muitos estão passando despercebidos. Muitos passam a maior parte do tempo, muitas vezes, reclamando por aquilo que não tem, por aquilo que não pode fazer, e acabam não vivendo uma vida de testemunho, uma vida de exemplo dentro de casa, uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida de temor, de respeito à palavra, uma vida de oração. E isso é muito importante para o cristão. O cristão, ele crescer e influenciar as pessoas ao seu redor. Que somos influenciadores, assim como somos influenciáveis. Se eu estou aqui, é porque eu observei algumas pessoas, eu vi homens, mulheres de Deus que me conduziram a Cristo. Assim como você. Somos todos assim. Por isso que nós devemos estudar a palavra e sermos sempre influenciados por aquilo que condiz com a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus diz que há muitos cegos guiando outros cegos? Por causa disso, porque somos influenciados. Então nós precisamos ter uma base para que quando nós ouvirmos da palavra de Deus, quando nós praticarmos o evangelho, ele realmente tenha uma coerência com a palavra de Deus. Porque hoje, se você for ver, tem um grande número de pessoas que se dizem cristãos. A palavra cristão, ela vem do seguidor de Cristo. Então é aquele que tem que anda, que caminha no caminho de Jesus. Entendeu? O caminho de Jesus, se nós formos conhecer a essência de Jesus, você vai ver pelas bem-aventuranças, que é o sermão mais conhecido de Jesus. Bem-aventurados que choram, os que se humilham. Então, Jesus ele ensina ali o que é ser cristão, nas bem-aventuranças. E nós devemos estar atentos a essas pequenas coisas para que o nosso inimigo ele não venha nesses dias em que nós temos tanto tempo dentro de casa, muitas vezes ser tragado por eles. Você vê que há pessoas que são amargas, infelizes e muitas vezes estão na presença de Deus. Pequenas coisinhas acabam nos distraindo e nos tirando da presença do Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção não é brigar, é fazer com que nós venhamos a despertar. Amém? Então despertar que é tempo de nós vivermos um evangelho mais próximo da palavra de Deus. Um evangelho fiel à palavra de Deus. Um evangelho com temor, com amor, com respeito, nos separando daquilo que é errado, tendo uma vida de santidade, que é o que a palavra diz, kadosh, uma vida separada, uma vida santa. Amém? Então que você venha depois meditar um pouco mais nessa palavra que eu li aqui com você, que é a 1 Pedro 5, do 6 ao 9, que nós devemos estar, nos humilhar diante do Senhor e estarmos atentos aqui, sermos sóbrios, sermos responsáveis, para que não venhamos a cair, que o nosso inimigo, Satanás, está ao nosso derredor, bramando como leão. Quando a palavra diz bramando como leão, é que ele só faz barulho, ele faz um barulho como leão, mas não é o leão da tribo de Judá, amém? A palavra diz que Jesus acampa ao nosso redor, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, aquele que teme ao Senhor, aquele que ama ao Senhor, aquele que segue os caminhos do Senhor, ele é cercado pelo leão da tribo de Judá. Satanás, ele brama como leão, mas ele não é leão. Só que se você não estiver firme na presença de Deus, o que acontece? Assusta com o barulho. Sabe quando você está distraído, escuta um barulho, você assusta e fala, nossa, o que aconteceu? Então, muitas vezes ele faz esse barulho para o cristão ficar com medo do dia de amanhã, ficar com medo desses dias de pandemia. O que será do cristianismo? O que será do dia de amanhã? Ai, meu medo é não ter condição de viver. O meu medo é as coisas não voltar ao normal. Ah, mas eu tenho receio que acho que isso aí parece que não vai acabar nunca mais. Então ele vem fazendo o quê? Ele vem colocando insegurança. Entende? Então ele brama como leão, causando o quê? Medo e insegurança.
Aquele que está firme com Cristo, ele não tem o que temer. A sua segurança está em Deus. A sua esperança está em Deus. Ele é o seu auxílio, ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Como dizia o salmista, a caminho do templo para adorar o Senhor. Olho para o céu, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Então o Senhor é quem acampa ao nosso redor, o leão da tribo de Judá. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege no dia a dia. Você não tem que temer. Eu não tenho que temer. Não tenho que temer o dia de amanhã, não tenho que temer a morte. Nós sabemos que ela é certa para todos. E nós sabemos que a morte para nós é uma passagem para a vida eterna. É uma passagem para estar com Cristo. Então isso não deve tirar a minha paz e nem a sua paz. Muito pelo contrário. Nós devemos estar tranquilos sabendo que um dia vamos encontrar com o Rei. Amém? Nós vamos estar um dia na presença do Rei e vamos poder contemplar a sua glória. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso, não é verdade? Então que esses dias de desespero do mundo não seja desespero para você. Sejam dias de paz, de tranquilidade, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Amém? Amém, pastor? Amém. Vai falar? Então vamos orar. Vamos orar não só por nós, pela nossa casa, nossa família, por essas pessoas que não sentem a segurança na palavra de Deus, que não têm essa estabilidade. Talvez você sinta isso, talvez não tenha nem coragem de falar, mas talvez você sinta isso. Eu tenho ainda um pouco de segurança. De vez em quando bate um medo, bate um receio. Isso não é normal, amém, amados? Isso é normal, porque somos humanos. Mas nós devemos buscar a paz constante, a presença do Senhor para a nossa vida, amém? Aí eu quero orar para que Deus traga essa paz para o seu coração. Que o seu espírito se acalme, porque o Espírito do Senhor mora em você. Ele faz morada. Então você tem a paz de Cristo. E que ela venha atuar não só na sua vida, mas na sua casa, na sua família, para que você possa passar segurança para todos aqueles que estão ao seu redor. Passar segurança não é tentar ao Senhor, lembra? Eu falei esses dias disso. As pessoas que tentam ao Senhor, isso é pecado. Deus me guarda mesmo, então eu vou sair de qualquer jeito. Agora também não vou nem usar mais máscara, que tá falando, não vou nem precisar usar mais álcool gel. Isso é tentar a Deus, amém? Isso é pecado. Então a gente precisa ter coerência, por isso que é importante conhecimento, entende? O conhecimento, ele traz o quê? Uma maturidade espiritual. Traz um respeito com a palavra de Deus e um respeito com a presença do Senhor, sabendo que eu não devo tentar o Senhor, mas que eu devo viver debaixo de santidade e da proteção de Deus. Então eu quero com você orar por todos esses que nesses dias têm perdido a paz, por todos esses que têm sentido uma insegurança, medo do dia de amanhã, medo não só das mortes que tanto é falado, mas de não ter uma provisão diária, de faltar alguma coisa, o que comer, o que beber, o que vestir. Você vê que de tudo isso a palavra de Deus fala. Ele cuida de você. Então você precisa confiar nisso. Por mais que você passe aflição, isso é normal. Se você for ler o capítulo 4 de 1 Pedro, ele fala da aflição, que o justo muitas vezes passa, que ele vai ter uma herança na glória com Cristo. Então nós até passamos aflições, e a aflição é uma sensação ruim, mas nós temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus? Para que Deus abençoe e guarde a sua casa, a sua família, o seu coração, aqueles que estão trabalhando nesses dias, aqueles que estão colocando em risco muitas vezes a própria vida de outros, até da família, porque tem que trabalhar na linha de frente. E com essas mortes que está acontecendo, muitas pessoas têm ficado abalado o psicológico, com medo, receio de não só ser contaminado, mas de contaminar pessoas que amam. Então nós devemos também nos compadecer com os que choram, com os que sofrem, aqueles que têm perdido família, familiares. Nós, como cristãos, devemos chorar com os que choram, a palavra de Deus diz. E a intercessão é eu buscar levar em Deus o conforto para essas pessoas.
Eu não posso estar em todos os lugares, você não pode estar em todos os lugares, mas a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor, primeira coisa, que o Senhor visite cada pessoa que está aqui orando junto, aqueles que estão orando agora, aqueles que vão assistir o vídeo mais tarde ou amanhã, outro dia, e vão estar acompanhando essa oração, que receba uma visitação no seu lar, na sua casa, seja tocado pelo Espírito de Deus, para que haja uma transformação de dentro para fora em você. Transformação no sentido de trazer paz, de trazer segurança, de trazer conforto, de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Todos os medos desapareçam. Em nome de Jesus Cristo, o príncipe da paz venha tocar em você agora, trazendo paz para sua casa, para o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Alcança aquele, Senhor, que tem passado por esses dias, dia de desespero, de solidão, que muitas vezes não é nem o medo que tem trazido desespero, Senhor, mas é a solidão, a depressão excessiva, aqueles que choram excessivamente. Traz cura, Senhor, para o psicológico, em nome de Jesus Cristo. Traz um equilíbrio para essas pessoas, para que elas venham compreender que a vida delas está nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que têm sofrido nesses dias, não só aqueles que estão em desespero pelo dia de amanhã, Senhor, aqueles que têm sofrido maus tratos dentro de casa, tantos idosos, crianças, mulheres. Aumentou muito, Senhor, o número de pessoas que estão sofrendo dentro de casa, por causa de ficar recluso, de não poder sair. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai amado. Alcança essas vidas, entra nesses lares, Senhor, ouve clamores, pedidos muitas vezes de socorro, muitas pessoas que têm passado dias angustiosos, ó Senhor, de medo, não só com a morte por causa do vírus, mas correm risco de vida muitas vezes dentro da própria casa com a família. Tem misericórdia, acolhe esses, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Traga proteção, Senhor, para esta família, para esta casa, para este lar, o pai de família, a mãe de família, o jovem que precisa enfrentar a pandemia com o trabalho. Em nome de Jesus Cristo, médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham na linha de frente, seja limpeza, seja, Senhor, na área da alimentação, de transporte, em nome de Jesus Cristo, todas as áreas essenciais, farmácia e todos aqueles que estão trabalhando pela necessidade. Guarda todos esses, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tem enfrentado muitas vezes toda essa situação difícil pela necessidade do momento. Vá de encontro com cada um desses, supra a necessidade, não permita que nada venha a faltar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, oramos, intercedemos, ó Senhor, por aqueles que muitas vezes nem força para orar tem mais, aqueles que estão acamados, hospitalizados, Senhor, que já se sentem à beira da morte. Alcança essas vidas, não permita que um sequer morra sem salvação. Sim, que eles tenham a oportunidade de ouvir da Tua palavra, do Teu Evangelho, aceitar o Senhor como o único Senhor e Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faça uma reviravolta na vida daqueles que têm tido necessidade do Senhor, que têm buscado a Tua presença e não têm encontrado. Em nome de Jesus Cristo, revela os pequeninos, revela aqueles que clamam, aqueles que oram, aqueles que buscam a Tua face. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traga, Senhor, para a Tua igreja, dá para a Sua igreja sabedoria, conhecimento, para toda vez que lemos a Tua palavra entendermos, para toda vez que colocarmos diante da Tua presença, Senhor, venhamos fazer isso com temor, respeito, com sobriedade, com responsabilidade, de que somos cristãos e influenciadores. Em nome de Jesus Cristo, assim seja, que nesses dias os nossos lábios não venham se fechar, amém, não venham se cerrar, porque são dias, ó Senhor, em que o povo mais necessita, que devemos falar do Teu nome, do Teu Evangelho e cumprir o Teu ID. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, Pai,
para que haja cura sobre a terra. Sara, Senhor, essa terra. Cura todos aqueles que estão doentes, enfermos. Cesse essa pandemia, desapareça esse vírus. Nós repreendemos e mandamos embora em nome de Jesus Cristo. Para ti não há impossíveis, ó Senhor. Levanta-te em favor do teu povo. Nós clamamos, ó Senhor. Eu peço a ti, Pai, que o Senhor venha governar essa nação. Aleluia. Através dos nossos dirigentes. Dá para eles sabedoria e temor seja. por ti e pela tua palavra. Amém. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, levanta homens temente ao Senhor para nos governar. Eu clamo a ti e coloco diante da tua presença essa nação, Senhor. Haja cura. Amém, Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa testificar aquilo que é verdade ao teu coração. Amém. Amém? Nós temos aí muitas notícias, muitas coisas, e na verdade nós ficamos sem saber qual é a verdade, né? E a verdade é a palavra de Deus. Com certeza. E é com ela que nós vamos nos apegar, com ela que nós nos agarramos, É verdade. com as suas promessas, né? E o amanhã pertence a Deus. Amém? O que nós temos é o hoje e o agora. Amanhã é só o Senhor. É verdade. Amém? Amanhã nós temos o nosso culto vertical às 19h30, tá? Amém. Não haverá essa A oração oração. das 10, mas às 19h30 o culto vertical. Espero todos vocês. Em nome de Amém? Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe, uma ótima noite para todos, Amém. em nome de Jesus. Glória a Deus. Tchau, queridos. Amamos Fiquem na vocês. paz. Um beijo. Em nome de Jesus.